Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server e no vídeo de hoje eu quero responder as perguntas, as dúvidas dos inscritos no workshop Guia DBA. Esse que é um evento totalmente online e gratuito, onde eu vou ensinar, vou dar o passo a passo ali, quais são os 7 passos que você precisa percorrer para de uma vez por todas iniciar a sua jornada e ser um DBA SQL Server Júnior. Então, se esse é o seu objetivo e você ainda não se inscreveu no workshop Guia DBA, aproveita, esse é o momento. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você fazer o seu cadastro, leva menos de 1 minuto, é rapidinho, e aí você já vai garantir uma vaga gratuita no workshop Guia DBA. Já posso te adiantar que todo o material que eu vou utilizar nesse evento e vou te apresentar esse passo a passo está simplesmente sensacional. E eu tenho certeza que você vai, de uma vez por todas, aí, iniciar a sua jornada para DBA SQL Server Júnior junto comigo. Bom, no vídeo de hoje, então, como eu falei, vou responder as dúvidas aqui. São muitas perguntas, muitas dúvidas, eu selecionei algumas e provavelmente na próxima semana eu posso também selecionar mais algumas perguntas para estar respondendo para vocês aqui. Assim vocês já podem ir superaquecidos para o nosso evento Guia DBA. Vou começar aqui com a pergunta do Kelvin. A carreira do DBA é sólida? Sim, a resposta curta é que sim, a carreira do DBA é sólida. Mas vamos desenvolver um pouquinho aqui sobre esse tema. Se a gente pensar no geral, todas as empresas elas dependem de dados. Ou seja, não tem como você ser uma empresa hoje se você não tiver dados. Tudo vai girar em volta deles. Seja ali o controle dos seus clientes, de quanto você vendeu, de quanto você ganhou, informações estatísticas, né, que você pode utilizar para melhorar as vendas da sua empresa e por aí vai. Então a gente percebe por essa análise que a função de um DBA ela é extremamente importante porque ela vai estar ligada à administração do ambiente de banco de dados do cliente, o qual, sem ele, o cliente não consegue sobreviver. É claro que nem toda empresa vai ter um DBA ali atuando no ambiente dela, mas principalmente as médias e grandes empresas, elas vão ter uma preocupação maior com essa parte de tecnologia, incluindo a parte de banco de dados. Em algum momento elas vão precisar de um profissional ali para administrar esse ambiente. Então, por isso, o profissional que administra um banco de dados, o DBA SQL Server, ele tem sim uma carreira sólida, tendo em vista esse cenário. Vamos para a próxima pergunta aqui, a pergunta da Rebeca Alves. Qual a melhor forma de uma pessoa sem experiência conseguir se colocar no mercado de trabalho como DBA? Essa é uma excelente pergunta e eu recebo bastante esse tipo de questionamento. Eu vou trabalhar isso bem detalhadamente no nosso evento Guia DBA, mas eu quero te dar aqui já um geral sobre esse assunto. Isso não está relacionado diretamente com o trabalho como DBA. Qualquer profissão é assim. Quando a gente quer começar uma profissão nova, começar numa área nova, uma das maiores dificuldades que a gente sente é conseguir uma oportunidade sem experiência. Mas existe uma forma, e essa forma já foi testada e funciona de fato, eu já pude ver isso acontecer, onde você consegue criar a sua própria experiência e conseguir se sobressair nesse tipo de situação. E além de você conseguir criar a sua própria experiência, tem um formato também específico como você pode fazer o seu marketing pessoal, digamos assim. Mas eu vou abordar isso detalhadamente no evento Guia DBA. Eu te vejo lá, hein? A próxima pergunta é do Matheus Luz. É real a falta de profissionais na área de TI? Pergunto porque eu trabalho em uma universidade grande e o que mais tem aqui é gente de tecnologia. Ótima pergunta também, Matheus. E assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quantidade não necessariamente significa qualidade. Vou te contar uma experiência pessoal aqui. Nos últimos meses, eu tenho realizado vários processos seletivos, entrevistado mesmo, de fato, várias pessoas para entrar na área como DBA SQL Server Júnior. E o que eu mais tenho percebido é que, apesar de ter muitas pessoas interessadas nas oportunidades, a grande maioria dessas pessoas não estão preparadas tecnicamente para aproveitar essas oportunidades. Então, não necessariamente fazer parte de uma faculdade, né, fazer um curso ali de faculdade, vai te preparar de fato para o mercado de trabalho. Então, apesar de termos muitas pessoas partindo para a área de TI, começando as suas faculdades, seja para a parte de programação,
de infraestrutura ou até mesmo para a parte de banco de dados, que é o que nós estamos falando aqui, isso não significa que temos profissionais aí a rodo, preparados tecnicamente para chegar já jogando, que é como a gente fala, né? Começar ali na carreira já conseguindo fazer as atividades. Isso acaba, de certa forma, dando essa falsa impressão que o mercado está saturado, mas não está. Tem muita gente, mas muita gente que não está qualificada o mínimo necessário ali para adentrar aí na área e começar a trabalhar como um profissional júnior, que é o estágio inicial ali da carreira de um DBA SQL. Vamos para a próxima pergunta. Eu fiz aqui uma junção das perguntas do Eliel Martins, Felipe Salazar, Adriano Vieira e tantos outros também que já fizeram perguntas muito similares a essas aqui, e eu posso dizer tranquilamente que essa é a pergunta que eu mais recebo desde que eu comecei a publicar vídeos aqui no canal ensinando aí sobre a carreira do DBA SQL Server. Que é, por onde eu começo? Qual que é o caminho das pedras? Por onde que eu devo iniciar a minha carreira, a minha jornada? Tô perdido, me ajuda aí, por onde que eu começo? Essa disparada é a pergunta que eu mais recebo aqui. E o evento Guia DBA, ele veio justamente para responder a essa pergunta de maneira simples, detalhada, dando ali o passo a passo que você precisa fazer. Eu vou inclusive disponibilizar um material, mapa mental, guia de estudos, além, claro, de todas as orientações e insights que eu vou passar para vocês no nosso evento Guia DBA. Então é extremamente importante que todos vocês que se inscreveram participem, tire as suas dúvidas também ao decorrer do nosso evento, para que você possa de uma vez por todas saber o que você precisa fazer aí para começar na carreira como DBA SQL Server Júnior. E a próxima pergunta é do Antônio Oliveira. Existe uma trilha de conhecimento direcionada para quem deseja seguir carreira como DBA SQL? Sim, Antônio, existe, e eu também vou falar sobre isso detalhadamente com um mapa mental lá no nosso evento Guia DBA. Usando toda a minha experiência já dentro da área como um DBA SQL Server Júnior há mais de 10 anos, eu percebi que existe um padrão para quem está começando na área. Né? Há uma cartilha mesmo ali que as pessoas precisam aprender sobre aqueles assuntos para que elas possam se desenvolver mais rápido, conseguir oportunidade e depois crescer mais rápido também dentro da sua carreira. Mas também assim, não tem segredo. Você tem que começar pela base, pelo feijão com arroz mesmo, e depois você vai acrescentando conhecimento e vai subindo de nível ali dentro da profissão. Mas sim, existe um processo, existe ali uma sequência que você precisa aprender, e eu vou falar com você também sobre isso lá no nosso evento Guia DBA. A próxima pergunta é do Matheus Peixeiro. Eu deveria focar primeiro em ser um desenvolvedor de banco de dados, trabalhar ali com a linguagem TSQL, ou você acredita que focar em ser um DBA, um administrador de banco de dados SQL Júnior, seria um caminho mais viável? Ou eu estou misturando as coisas? Vamos lá, Matheus. São dois assuntos diferentes, mas que eles podem se relacionar, tá? Então, são duas profissões diferentes aqui. Tem o profissional que trabalha diretamente com desenvolvimento TSQL, que geralmente ali é classificado como analista de dados, desenvolvedor mesmo TSQL, que daí vai ficar construindo código o tempo todo ali de trabalho dele. E tem o DBA, que é o administrador de banco de dados, que é o cara que vai cuidar de todo o ambiente de banco, vai manter o banco de dados sempre disponível, seguro, com performance, vai fazer backup, configurar alta disponibilidade e por aí vai. Então, de cara, a gente já tem uma diferenciação aqui. E aí a pergunta volta para você, né? Qual que é o seu objetivo? Você gosta mais da parte de programação, de desenvolvimento? Então, o indicado seria você se especializar mais na parte ali de desenvolvimento TSQL. Agora, se você pretende mesmo ser um administrador de banco de dados, trabalhar com essa parte de estrutura mesmo do SQL, nesse caso você deveria focar os seus estudos aí para ser de fato um DBA SQL. Lá na frente, quando você já tiver um pouco mais de conhecimento sobre o banco de dados SQL, da parte de administração e tudo mais, você deve aprender também sobre desenvolvimento TSQL, porque faz parte das atribuições de um DBA saber desenvolver, saber até analisar um código para melhorar a performance dele e por aí vai. Mas no dia a dia de trabalho, isso vai ser apenas uma das partes do trabalho do DBA, enquanto o desenvolvedor é full time ali o tempo todo desenvolvendo query mesmo, tá? Então a resposta vai depender de qual é o seu objetivo.
caminhar para desenvolvimento ou para administração de banco de dados. No evento Guia DBA eu vou te mostrar os 7 passos para você ser um administrador de banco de dados SQL Server, tá? Vamos lá para a próxima pergunta, agora é a pergunta do Gustavo. Quais cursos devo fazer para conseguir uma vaga como DBA SQL Server? E o que eu preciso saber para começar como um DBA Júnior? Gustavo, o que você deve saber para ser um DBA Júnior é aquela base que eu respondi numa pergunta anterior, né? Então, as vagas elas seguem um padrão, né, do conhecimento que você deve ter ali para ser um DBA Júnior. Então, a gente consegue traçar um padrão do que as vagas para Júnior estão pedindo, e isso vai ser a base daquilo que você precisa aprender para ser um DBA Júnior. Agora, os treinamentos que você precisa fazer são aqueles que vão entregar o conhecimento justamente dessas atividades que você precisa aprender para suprir o que as vagas aí para DBA Júnior estão pedindo hoje no mercado. Um treinamento que faz exatamente isso é o Iniciativa DBA, que é o meu treinamento, e eu vou falar também um pouco sobre ele lá no evento Guia DBA, tá? A próxima pergunta é do Matheus. Quais passos seguir para me tornar um DBA Júnior em menos tempo? Matheus, eu, Caio, tenho um método que eu aplico no meu treinamento Iniciativa DBA, onde você consegue aprender todo o necessário em apenas 8 semanas. Isso vai variar muito também de acordo com a sua dedicação, o seu empenho, mas eu tenho um método que te capacita em apenas 8 semanas. 2 meses você está preparado ali para responder o que as vagas estão pedindo, tá? Próxima pergunta do Roberto Lima. Com os avanços da tecnologia, a carreira de DBA não tende a acabar? Essa também é uma pergunta que eu recebo bastante e, de certa forma, é uma pergunta aí bem polêmica, né? O DBA não vai acabar? Não vai sumir essa profissão? Eu tenho escutado que está ficando tão automatizado que a nuvem veio e vai acabar agora com a profissão do DBA. Isso de fato está acontecendo? E a minha resposta já direta na lata é não, não vai acabar a profissão de DBA. No máximo, ela vai ter algumas pequenas modificações. Mas não adianta. Onde existe dados, precisa ter profissional ali para administrar aquele ambiente de alguma forma. Com o avanço da tecnologia, a chegada da nuvem, esses banco como serviço que a gente fala, né? Que é, por exemplo, o Azure SQL Database ou o próprio RDS lá na Amazon, eles acabam suprindo a necessidade de um DBA para executar uma ou outra atividade, como por exemplo, você não precisa talvez fazer uma instalação do SQL, aplicar um patch de atualização do SQL nesse tipo de serviço, mas a parte de performance, de redução de custo, de segurança, tudo ainda depende de um profissional ali com conhecimento de banco de dados para atuar e para resolver e botar a mão ali e fazer esse trabalho. Sem contar que poucas empresas estão já nesse ambiente de banco de dados como serviço. A grande maioria ainda utiliza dentro de casa o banco de dados, ou foi para a nuvem, mas ainda utiliza a máquina virtual, ou seja, nada mudou. O DBA continua fazendo todas as atividades ali. Então, quanto mais a tecnologia avança, mais nós DBAs podemos utilizá-la para facilitar alguma parte do trabalho, mas isso não significa que vai substituir por completo o trabalho do DBA, tá? E já é uma conversa muito antiga, há muitos anos já se escuta falar por aí, agora com as automatizações que a nuvem está trazendo para a parte de banco de dados, não vai ter mais função para o DBA. Já se passaram aí anos e anos e anos, e isso não chega nem perto de acontecer. Então, fique tranquilo, por mais que a tecnologia avance, o DBA ainda tem uma carreira aí muito longa pela frente, muitos desafios. E um outro indício disso é que a Microsoft acabou de lançar uma versão nova do SQL Server, o SQL Server 2022. Inclusive, eu tenho vídeo sobre isso aqui no canal, ensinando algumas features novas, algumas funcionalidades novas, ensinando a instalar o SQL Server 2022. Se a Microsoft, que é uma empresa multimilionária, grande, está lançando um produto novo para ambientes locais, né, que a gente chama de on-premise, isso significa que vai ter ainda aí muito tempo pela frente a necessidade de ter um administrador de banco de dados, um DBA, olhando para o ambiente local do cliente, ou seja, não está na nuvem. Então meio que não cola mais esse discurso, tá? Então sempre que falarem sobre isso para você,
Lembre-se que a tecnologia avançando, isso vai ajudar o DBA em algumas atividades, mas não vai substituí-lo por completo, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta do Tonito Dias. Como e quando você começou na área de DBA SQL? Bom, eu comecei na área de DBA SQL lá atrás, comecinho ali de 2010. Eu fazia a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas na época. Não pensava em ser DBA naquela época. As oportunidades que eu estava enxergando naquele momento era para desenvolvimento, para programação, mas na verdade mesmo eu queria de alguma maneira entrar para a área, conseguir o meu primeiro emprego na área. E assim como você passa por alguns desafios hoje para conseguir também uma primeira oportunidade, eu passava naquela época, né? Então a gente sempre correndo atrás ali de uma primeira oportunidade. E aí eu vi uma vaga para desenvolvedor que não pedia experiência nenhuma. Falei, essa é a minha chance, né? Fui, fiz entrevista, consegui entrar para essa vaga, consegui entrar nessa empresa. Comecei a trabalhar ali como desenvolvedor e uns 2, 3 meses depois que eu já estava trabalhando ali como desenvolvedor, a empresa decidiu criar uma área de banco de dados que não tinha. Ela tinha essa necessidade, essa demanda, mas não tinha ali profissionais, né, e não tinha nenhum setor organizado para administrar banco de dados. E aí eu recebi um convite por parte do dono da empresa se eu gostaria de fazer parte ali, de estar começando esse projeto, né, como um DBA ali, onde a área iria nascer dentro da empresa. Eu aceitei o desafio, comecei a fazer alguns treinamentos na época, isso lá em 2010. Eu lembro que foi bem puxado nessa época, porque eu tinha pouquíssimo conhecimento de SQL, bem pouco mesmo, e aí eu precisei mais ou menos uns 3 meses seguidos, todos os sábados, ir para São Paulo. A minha cidade, onde eu moro, fica mais ou menos 1 hora da cidade de São Paulo, então eu tinha que ir cedo, passava o sábado todo lá fazendo treinamento, voltava no sábado à noite, foi bem puxado, foi uns 3 meses ali seguido, todo sábado, mas consegui aprender o que eu precisava. E aí também foi na prática ali do dia a dia, né? Como eu estava sozinho, o setor nasceu comigo apenas, né? Dentro da empresa, eu tinha que meio que ir fazendo as coisas ali também, as atividades. Então eu tinha a teoria ali no treinamento, a prática no dia a dia. Aos poucos eu fui me desenvolvendo. É claro, é óbvio que eu tive bastante dificuldade, porque eu não tinha ninguém ali para pegar na minha mão e me ajudar a ensinar aquilo que eu precisava. Então foi bem difícil mesmo o começo, mas deu tudo certo. Eu consegui me desenvolver, evoluir, crescer profissionalmente. Depois disso, eu passei a ser coordenador de equipes e cheguei onde eu cheguei hoje aqui, já aí com mais de 10 anos de experiência. Então, foi lá em 2010 que eu comecei e comecei como desenvolvedor, recebi esse convite para iniciar essa área de banco de dados na empresa e no final deu tudo certo. Hoje eu estou aqui podendo fazer aquilo que eu gostaria de ter recebido lá no começo, que era uma ajuda, uma orientação. Por isso eu estou aqui para te ajudar, para te orientar, para que você não precise passar por tudo aquilo que eu passei lá no começo da minha carreira, de ter que aprender na tentativa e erro, sem direcionamento, muitas vezes perdendo tempo, porque você fica perdido com tanta informação e não sabe para que caminho correr, né? E aí você acaba colocando o tempo onde não deveria. Enfim, isso tudo eu consegui superar e com toda essa minha experiência, estou aqui agora fazendo o Guia DBA, fazendo esses vídeos aqui para vocês, para poder dar todo esse direcionamento, essa ajuda que me fez falta lá no começo da minha carreira. Vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta da Ellen Nascimento. Eu estou iniciando nesse mundo de TI, sendo assim, qual peso daria ter em meu portfólio o SQL? Legal, Ellen. Muito bom saber que você está vindo aí para a área de TI. Tem muita gente fazendo esse movimento, né, vindo de outras áreas para a área de TI. E vamos falar aqui agora sobre o portfólio aí de SQL que você perguntou. É necessário dividir em duas etapas aqui, tá? Muitas pessoas acabam confundindo o termo SQL, porque existe a linguagem SQL, que ela é comum em vários bancos de dados, que é como você desenvolve scripts, e o SQL Server, que é o banco de dados SQL Server, que é um produto da Microsoft. Dentro do SQL Server, você desenvolve com a linguagem TSQL. Então, para pessoas que são mais voltadas à área de BI, de análise de dados,
elas buscam ter o conhecimento da linguagem SQL, que é quando você desenvolve ali os comandos para retornar os dados de dentro dos diversos bancos de dados que nós temos aí, tá? Agora, o DBA, ele tem o conhecimento aí sobre o banco de dados SQL Server. E aí a resposta vai partir do seu objetivo. Se você está indo para a área de BI, aí a parte de desenvolvimento SQL vai ser importante você ter no seu portfólio, porque praticamente todos os bancos de dados aí utilizam essa estrutura de linguagem de desenvolvimento. Agora, se você quer ser um DBA, trabalhar como administrador aí de banco de dados, o SQL Server é uma excelente opção, é um dos bancos de dados que existem, mas é uma excelente opção para que você possa aí desenvolver a sua carreira, crescer tecnicamente nesse banco de dados, conhecer, se tornar uma especialista nesse banco de dados e tem um mercado bom aí pela frente, muitas oportunidades para você seguir. Vamos para a pergunta agora do Everson de Oliveira Araújo. É necessário ter conhecimento em outras linguagens para ser um DBA? Ser um DBA não está ligado a saber desenvolver, tá? Então você não precisa saber Python, saber C Sharp, Java, PHP, as tecnologias novas de desenvolvimento, você não precisa saber sobre elas. Mas é claro que quando você tem conhecimentos além daquilo que a profissão pede, isso pode te facilitar em algumas coisas. Vou te dar um exemplo aqui. Como DBA, saber desenvolver um PowerShell, um script em PowerShell, não é obrigatório. Mas o PowerShell pode facilitar muito a sua vida no dia a dia, porque você consegue automatizar algumas determinadas atividades utilizando o PowerShell. A mesma coisa serve para Python. Você não precisa saber de Python para ser um DBA SQL Server. Mas se você tiver um pouco de conhecimento em Python, isso pode te ajudar a fazer alguma determinada rotina ali, automatizar algum processo que vai te ajudar aí no dia a dia de trabalho, tá? Então, lembre-se, para ser um DBA você não precisa saber de linguagens de programação. Parte do processo de DBA é saber desenvolver dentro do próprio banco de dados, desenvolver comandos ali de select, instruções ali de uma procedure, uma view, uma função, por exemplo. Então isso faz parte aquela linguagem específica daquele banco de dados. E aí o que você souber a mais, isso vai complementar ali e vai facilitar o seu dia a dia na automatização de processos, tá? A próxima pergunta é do Jean Ramalho. Qual é a média salarial de um DBA SQL Júnior? Boa pergunta, Jean, e essa aí eu vou guardar lá para o evento Guia DBA. Mas eu posso te adiantar aqui que a média salarial para quem está começando aí na área de banco de dados, SQL Server como um DBA SQL Júnior, ela é uma média muito boa se comparado aí a outras profissões que nós temos aqui dentro do nosso país, tá? Então, digamos que é uma excelente opção aí se você pensa em uma profissão que tem uma remuneração melhor. A próxima pergunta é do Gabriel Henrique da Silva. Qual o melhor benefício financeiro atualmente no mercado? Ser um cientista de dados ou um DBA? Em relação à parte do cientista de dados, eu não sei te dizer como que está hoje em dia, porque eu não acompanho muito, tá, Gabriel? Mas em relação à parte do DBA SQL, eu posso te dizer que é uma profissão que remunera assim, muito bem, tá? Mas eu gostaria de tocar num tema aqui com você sobre isso, que eu acho mais relevante do que até a parte financeira. É claro que a questão financeira ela é extremamente importante. Afinal, a gente trabalha justamente porque a gente precisa ter um rendimento, a gente precisa receber, né? Mas mais importante do que isso, na minha visão, é você entender qual que é a sua familiaridade com aquela profissão e não fazer isso por conta da remuneração, por conta do salário, tá? Porque é aquela ideia de que, poxa, você não quer começar algo para parar ali na frente. A ideia é que você construa uma carreira sólida numa profissão e siga ali anos trabalhando com aquilo. Então, quando você simplesmente por conta de valores, por exemplo, opta por uma profissão, você não tem tanta familiaridade com aquilo, não gosta muito daquilo de fato, isso vai ter um prazo de validade. E aí você vai acabar ficando descontente, não vai conseguir evoluir, não vai ter aquele desejo de crescer talvez nessa profissão, e aí você jogou um tempo fora, apesar de ter recebido ali até que um valor que para você pode ser um bom valor. Então a minha sugestão é participe do Guia DBA, entenda ali tudo que eu vou passar, veja se você se familiariza, se você gosta, e aí então você procura se especializar nessa área.
Se você viu, poxa, não é a minha praia, aí você vê a outra e vê outra e vê outra profissão, até que você ache aquilo que você goste, que você sinta prazer em fazer, e aí você possa criar uma carreira sólida ali, fincar raiz mesmo naquela profissão, beleza? Essa dica, assim, ela é pessoal, eu levo para minha vida fazer aquilo que eu gosto, claro que a questão financeira vale muito, conta muito também, mas a gente tem que estar bem com aquilo que a gente faz. Sabe aquela ideia de, poxa, no domingo à noite você tá, amanhã eu vou ter que trabalhar, ou não, que legal, amanhã eu vou trabalhar, tenho aquele projeto, tenho aquela atividade para fazer. Isso faz total diferença na nossa vida profissional, tá? E vamos para a última pergunta, a pergunta do Luiz Gustavo de Melo. Ele perguntou o seguinte: para quem está começando a estudar para ser um DBA SQL, compensa começar estudando banco de dados na nuvem ou estudar o SQL Server local, né, que é o modelo on-premise? Qual que é uma boa? Luiz, banco de dados ele vai ser o mesmo independente do lugar onde ele estiver. Então, o SQL Server on-premise, que é o SQL Server local, como o SQL 2022, que a Microsoft acabou de lançar recentemente, ele tem ali o core dele, de como que funciona o banco de dados, tem as funcionalidades dele para esse modelo local, esse modelo on-premise, e o banco de dados em nuvem como serviço, ele é basicamente a mesma estrutura lá, o que muda é uma funcionalidade ou outra, mas o core ali, digamos que a regra por trás é a mesma. Então, você começar pelo local ou começar pelo de nuvem, no final das contas, vai te jogar para o mesmo caminho. Mas, particularmente, eu vejo que é mais simples e de uma maneira mais completa você começar aprendendo pelo local, que é o SQL Server On-Premise. Porque ele vai ter muitas funcionalidades e muitas atividades ali que você aprende a fazer que na nuvem você acaba não precisando fazer. Vou dar um exemplo. Se você começar a aprender pelo Azure SQL Database, que é o serviço de banco de dados SQL lá no Azure, que é a nuvem da Microsoft, você não vai fazer uma instalação de SQL ali. Agora, se você começa pelo modelo on-premise, você vai fazer do zero. Vai instalar, vai configurar, vai aplicar atualização. Então, começar pelo on-premise, começar pelo local, vai te dar algumas skills, algumas habilidades, alguns conhecimentos a mais nesse momento do que você começar ali pelo da nuvem. Então, eu recomendo que você comece pelo SQL on-premise, tá? Bom, gente, essas foram as perguntas que eu selecionei para responder hoje. Na semana que vem eu vou selecionar mais algumas questões aí dos inscritos do Guia DBA para estar trazendo aqui para vocês também, compartilhando mais um pouco aí da minha experiência. Assim todos vocês podem chegar já no nosso evento super aquecidos, preparados para decolar de uma vez por todas aí na carreira como um DBA SQL Server Júnior. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.